Isso, isso. Está. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Oh meu Senhor, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Deus, Tua bondade me
Bom dia a todos, feliz sábado. É um privilégio e ao mesmo tempo me sinto diante de uma responsabilidade muito grande de estar aqui nesta manhã e poder estar transmitindo a palavra do Senhor aqui nesta congregação. Gostaria de iniciar logo com uma oração. Vamos orar então, para começarmos. Amado e eterno Deus, mais uma vez na Tua presença nos encontramos, Pai. E Deus, está aqui o Teu servo, humilde, pecador, arrependido, Senhor, imperfeito. Mas, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar me usando e instruindo, Senhor, para transmitir a Tua mensagem. Deus, também abre os corações para que a Tua palavra seja entendida, praticada e aplicada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é fiel e nós esperamos muito de Deus, esperamos muitas coisas de Deus. Geralmente esperamos que Deus nos abençoe, esperamos que Deus cuide de nós, esperamos respostas de nossas orações, esperamos que Deus nos proteja, esperamos que Deus nos cure, esperemos que Deus nos atenda naqueles momentos mais difíceis. Não existe nada errado em esperar em Deus. Mas hoje, essa mensagem, eu queria propor um inverso. O que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Cantamos aqui que Deus é bom, Ele é fiel o tempo todo. Mas o que podemos dizer para Deus com relação a nós mesmos? E o que Ele espera de mim e de você? É isso que nós vamos ver nesta manhã. Que é muito prático e muito confortável a gente estar exaltando Deus, e Ele deve ser exaltado mesmo o tempo inteiro, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas às vezes nós nos exaltamos e não merecemos também ser exaltados. Nós não, Deus sim. Vamos abrir as nossas Bíblias inicialmente, e eu peço a você que, se você tiver com a sua Bíblia no celular, você baixe ali o volume, e se você tiver a Bíblia ali no celular, bota o celular no modo Bíblia, né? Para que a gente possa não perder a atenção. Nós vamos ler aqui vários trechos, e é importante que você esteja grifando e fazendo as suas anotações para não perder. Deuteronômio 10, verso 12 e 13. Vamos iniciar com esse verso. Deuteronômio 10, 12 e 13. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Amém? E é basicamente isso que nós vamos ver nesta manhã. Os estatutos, a lei de Deus também, tá bom? Porque eu reparo que muitas ministrações, muitas mensagens, raramente alguém ou algum mensageiro destrincha aqui os mandamentos do Senhor. E a gente vai fazer isso hoje com muita propriedade. Portanto, de acordo com esse texto que acabamos de ler, é dever de todo cristão praticar esses 3 fundamentos que está aqui nesse verso, né? Temer a Deus, andar em todos os seus caminhos, amar a Deus, servir ao Senhor de todo o coração e com toda a sua alma. Temer a Deus, o que significaria? Significa reverenciá-lo como Deus, reconhecer sua soberania e, acima de tudo,
obedecê-lo. Andar em todos os seus caminhos e amar a Deus. Aplicar todos os seus princípios ao nosso viver diário. E aqui não se trata daquele cristianismo meia boca, né? Aquele cristianismo que às vezes é e às vezes não é. Mas temos que sentir prazer em andar em seus caminhos. Andar nos seus caminhos e sentir prazer neles. Amar e servir ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Deus não deseja uma parte do nosso coração. Deus quer o seu coração por inteiro. E isso só é possível quando o conhecemos e nos relacionamos com Ele. Desenvolvendo fé e confiança. Isso demanda um relacionamento íntimo, diálogo, companheirismo através da prática da oração e leitura do estudo da palavra, e manifestação de louvor e gratidão, serviço em favor de Deus e do próximo, principalmente. Amar a Deus de todo o coração e de toda a alma significa viver de forma consagrada para Deus em todas as capacidades do nosso ser. E a vontade de Deus, ela se expressa na sua lei. E aí vamos abrir ali em Êxodo 20, do verso 1 ao 17, vamos manter aí aberto por enquanto, que nós vamos ler aqui e destrinchar isso. Vamos falar a respeito da lei de Deus, mais especificamente dos 10 mandamentos que está em Êxodo 20, do 1 a 17, ok? Podem abrir aí e mantenham aberto. E eu inicio. Os 10 mandamentos, eles foram dados em termos negativos, né? Não matarás, não furtarás, certo? E por que isso acontece? Por que foi dado em termos negativos? Para fins de clareza e exatidão. Isso foi necessário devido à tendência humana de evitar a responsabilidade e o compromisso por meio da falsa interpretação da sua lei. Não deveria haver, no sentido, nenhuma dúvida sobre a vontade de Deus acerca dessas questões morais. Portanto, mesmo sendo claro, mesmo sendo colocado de uma forma negativa, às vezes e muitas vezes interpretamos de forma errada ou deixamos passar alguma coisa. Então, assim, logo nós temos aqui no verso 1 e no verso 2, começa uma introdução. E essa introdução, ela começa com duas motivações fundamentais. E diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a primeira motivação. A segunda é que Ele te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Mas você pode pensar assim: olha, eles eram escravos, mas provavelmente eu não seja, ou eu não fui, ou eu não sou. Apesar do texto fazer referência à escravidão no Egito, Deus também nos liberta da escravidão do pecado quando aceitamos a Jesus. Tal como aquele povo do passado, também éramos escravos das nossas ações e das nossas decisões. Romanos 6,17 diz: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E aqui Deus está falando de obediência. E vamos lá para o primeiro mandamento, já no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui já está bem explícito, né? Não requer nenhum tipo de explicação. Não terás outro Deus, ponto final. Segundo mandamento, verso 4 até o verso 6. Não fazes para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento faz referência à idolatria, não é isso? Não é isso? Faz referência à idolatria.
tudo que você coloca. E o que seria idolatria? Tudo que nós colocamos como prioridade, não sendo Deus, é idolatria. Tá certo? Então, tudo que não for prioridade na sua vida, não sendo Deus, é uma forma de idolatria. Deus tem que estar em primeiro lugar em todos os momentos da sua vida. Não é isso? 1 Coríntios 10, 31 nos diz o quê? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Pronto, aí aqui já começa a surgir alguma dúvida. O que é tomar o nome do Deus em vão? Será que está ligado àqueles descuidos, né? Ah, meu Deus, usar o nome de Deus para qualquer outro tipo de coisa? Também pode ser. Terceiro mandamento é mais do que usar o nome de Deus em momentos de descuido ou nervosismo. O nome de Deus é sagrado, deve ser respeitado e reverenciado, porque o seu nome representa o próprio Deus. É usar o nome de Deus para apoiar falsas declarações. Quer apoiar falsas declarações? Nós podemos ver três versos que eu coloquei aqui. Um está em Levítico 19, 12, tá certo? Levítico 19, 12 diz assim: não farão juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Jurar de forma falsa, você está utilizando declarações falsas em nome de Deus, e aí você estaria profanando o nome do Senhor e infringindo o terceiro mandamento. Mas vamos ver o que Jesus disse com relação a isso também. Vamos lá em Mateus 5, verso 33, 35 e também 37. Mateus 5, 33, 35 e por último 37. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, se referindo àquele texto que nós lemos lá embaixo agora, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Aí Jesus faz aqui uma advertência, né? Eu, porém, lhe digo: não jure de modo nenhum, ou seja, evitem juramento, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Ele disse para não jurar nem por nós mesmos, nem pela nossa cabeça. Não é verdade? Se você continuar o texto. E se você for lá no verso 37, o que ele diz? Como nós devemos proceder? Qual é a palavra do cristão? Ela tem que ser uma palavra forte, verdadeira. E diz assim no verso 37: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. E o que procede disso vem de quê? Do maligno. Sim, sim, não, não. É isso. Antigamente a gente não precisava assinar contrato. Eu não sei qual é o tempo de vocês aqui, mas eu tenho hoje 62 anos. Na minha época era assim, a pessoa dava a palavra e a pessoa acreditava na palavra. Hoje a gente tem que assinar. Hoje você tem que escrever. E mesmo escrevendo, o pessoal ainda não honra aquilo que está escrito, aquilo que ele assinou, né? Eu tenho um tio no interior, em Tapipoca lá, e ele tinha um comércio muito grande. E na loja dele tinha tudo lá, na loja dele. E aí chegou uma pessoa lá, um senhor, para poder comprar lá um produto que ele tinha na loja. E ele deu o preço, ele disse assim: tá caro, vou procurar em outro local. Aí ele falou: se você achar em outro local, tudo bem, você pode comprar, mas se você voltar aqui, eu não vou lhe vender não, mais não. Ou você compra agora ou eu não lhe vendo mais. Pronto, aí o camarada saiu, procurou em todas as lojas ali da cidade,
entendeu? Esse meu tio usava uma barba grande assim, parece aquelas barbas ali de enorme. E aí o camarada chegou lá, ele falou com ele: olha, seu João, eu não encontrei aqui o produto, o senhor poderia me vender? Eu falei: rapaz, eu disse que não ia lhe vender, mas eu vou lhe vender. Eu dei a minha palavra que eu não ia lhe vender, mas eu vou lhe vender. Ele vendeu. Aí depois, no outro dia, sabe o que ele disse? O que ele fez, esse meu tio? Ele tinha uma barba, ele raspou só a metade do rosto e com a outra ficou com a barba. Aí foram perguntar para ele: por que o senhor raspou e fez isso? Porque eu sou homem de duas caras agora. Entendeu? Rapaz, naquela época o cara era daqueles camarada duros. Eu sou homem de duas caras, eu tenho duas palavras, eu não deveria, eu falei que não ia vender, mas vendi. Aí ele ficou ali com aquele negócio, né? Vamos lá, o quarto mandamento. Eita, esse é legal, né? Esse nos identifica como adventistas. Sabemos de cor, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor o quê? Abençoou o dia de sábado e também o santificou. Então ele fala aqui de santidade do sábado. Ela tem que ser respeitada, observando-se esse dia uma santidade. Ela é uma santidade temporal, que une o Criador à criatura no ato de aceitação e também de comunhão com o seu Criador. A observância do sábado inclui descanso das atividades diárias, isso nós sabemos muito bem, principalmente aquelas atividades mais comuns. A adoração do verdadeiro Deus e Criador, o respeito e a veracidade do mundo criado, a restauração da verdade e do meio ambiente, da proteção dos direitos daqueles que trabalham sobre a nossa responsabilidade. E aqui eu faço uma pausa. Muitas vezes no sábado a igreja pode ter a tendência de infringir esse mandamento. De que forma? Principalmente aquelas igrejas, uma igreja como a minha lá, tem muitas progressões, e tem batismo, e bota enfeite, bota flor, e aquela coisa toda. E muitas vezes a gente pode estar pagando, a igreja pode estar pagando uma pessoa para poder estar fazendo um trabalho para a própria igreja dentro de Deus. Isso também é infringir o mandamento. Vou dar um exemplo. Uma vez cheguei na igreja e isso aconteceu. Era dia, ia ter um batismo. Geralmente no batistério aqui a gente bota essas flores, né? Graças a Deus que essas flores aqui são artificiais. Lá a gente nós tiramos e aí começou a se colocar flores natural. Isso que eu acho um desperdício, e às vezes quando não dá tempo pode ser que aconteça isso. Cheguei na igreja e aí quando eu entro na igreja cedo, eu abro a igreja, também sou diretor de patrimônio da igreja. Lá estava uma equipe chegando para poder colocar as flores lá. Já estava colocando, quando eu cheguei já estava lá colocando. Aí o que aconteceu? Alguém disse atrasado, o pessoal chegou atrasado, mas aconteceu. Então a gente tem que ter cuidado muitas vezes nessas questões. Hoje a nossa associação não vai fazer mais esses treinamentos aos sábados. Pelo menos foi o que foi dito no nosso treinamento lá agora, justamente para poder evitar esse tipo de situação, tá certo? Então nós temos que ter muito cuidados. Ontem o irmão me dizendo, um ancião, um amigo, e dizendo: rapaz, eu já fui almoçar na casa de adventista, onde tinha uma empregada, estava lá servindo no dia de sábado o almoço, entendeu? Ele chegou assim: o que é isso, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, principalmente com essa questão, né, das pessoas, de nossa responsabilidade de estar trabalhando para a gente. Eu sei que é raro isso acontecer, mas pode ser que venha acontecer.
né? A guarda do sábado não é apenas um sinal da criação, mas também um sinal de que Deus santifica o seu povo, ou seja, uma relação e uma aliança chamada de aliança perpétua, ou seja, uma aliança para todo o sempre. E nós vamos guardar o sábado lá na eternidade? Vamos, né? A Bíblia diz que nós vamos guardar o sábado na eternidade. Quinto mandamento. Quinto mandamento é honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Honre teu pai e a tua mãe, porque para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa. Aqui tem uma promessa, né? E aqui declara que a família, ela é sagrada para Deus. Pai e mãe devem ser honrados, independentemente de qualquer coisa ou em qualquer situação, a menos que o seu pai ou a sua mãe, entendeu? Queiram que você sigam fora dos princípios de Deus. Aí não, tá? Mas de outro caso, nós devemos honrar pai e mãe, até que eles venham a falecer. Amém? Aí tem uma historinha que às vezes eu escuto, principalmente no meio dos jovens: não, honrar pai e mãe só quando eles forem idosos, né? Quando eles forem idosos, que eu tenho que cuidar deles, aí é que eu vou honrar, né? Não é nada disso não, né? Eu tenho um testemunho também do meu pai. Quando eu me converti aos 18 anos de idade, meu pai militar, gente boa, né, Ju? Papai, não era? A Ju conhecia. Militar, mas assim meio durão naquela época e tudo, oficial da Marinha. E aí eu me converti. Eu morava em Brasília, minha mãe já havia falecido, era eu, meu pai e meu irmão. Quando eu me converti, ele disse: eu não quero nenhum crente aqui não. Crente aqui é burro, é isso, é aquilo, eu não quero crente aqui em casa. Se você for crente, você pega a sua mala, arruma a sua mala e vá-se embora. Aí eu, lendo a Bíblia, se aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Primeiro a gente tem que amar a Deus. Eu fiz exatamente o que ele pediu. Eu arrumei a minha mala, e naquela época a mala não tinha rodinha não, viu gente? Era de alça assim, né? Era mala com alça. Eu fiz a mala e peguei ali e fui. A mala não era nem minha, né? Ele tinha comprado, mas as roupas que tá lá eu levei. Estava levando. Aí quando eu saí na porta, ele ficou na porta assim, né? Eu, o filho mais velho, aí eu ia dizer: tá bom, pai. Disse o versículo para ele: eu estou indo embora, eu vou ficar com Deus, mas eu amo o Senhor também. Ele botou a mão e disse: não vá não. Eu sei que já já você vai largar desse negócio de ser crente. Você vai parar com isso. 2018, papai na cama, lá, ele me chamou. Aí ele disse: Marcos, eu já vi você largando muitas coisas na sua vida, mas esse Deus você nunca largou. Papai em 2019 foi internado na Unimed. Ele estava ali no leito, e no leito de morte, no leito que ele morreu. Eu falei de Jesus para ele, porque não posso deixar o meu pai ir dessa forma. Mas a palavra de Deus diz, o exemplo do ladrão na cruz, não foi batizado, mas aceitou Jesus. Eu tenho certeza que ele vai estar na glória e nós vamos conversar com ele. Segundo exemplo, eu preguei para o meu pai ali e falei com ele: pai, Jesus te ama. E comecei a falar de Jesus, e o Senhor aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor vai ter uma nova vida, o Senhor vai ser salvo, o Senhor aceita. Ele com muita dificuldade ali de falar e de entender, ele aceitou Jesus, e eu tenho certeza que eu vou ver o Senhor, o meu pai, na glória, na eternidade. Amém? Devemos honrar pai e mãe. E eu honrei meu pai. Fiquei 2 anos sem trabalhar, cuidando do meu pai. Porque eu só tinha um irmão. A minha madrasta, minha tia, eu chamo de mãe, Leomar, não podia
cuidar dele só, eu tinha que dar assistência, parei tudo, fiquei 2 anos ali cuidando dele. O 6º mandamento, vamos lá. Não matarás, verso 13, né? Aí só diz isso. A humanidade, ela é inviolável, ninguém pode atentar contra a vida, porque a vida, ela é propriedade de Deus, e só Deus tem o direito de dar e de tirar. Só Deus. Vida é dado Deus. O que é vida? Né? Deus dá a vida. A vida pertence a Deus. Então, ela também é sagrada. Isso inclui também o falso testemunho em juízo contra a vida de alguém, bem como a defraudação e o atraso no pagamento também de salários, como diz lá em Levítico 19:13. Mas vamos ver aqui, em Mateus 5:22, Jesus amplia isso, né? A questão desse mandamento. Eu sei que aqui, espero, né? Ninguém nunca infringiu esse mandamento, não matarás. Alguém já matou alguém aqui? Não, né? Graças a Deus, né? Mas mesmo assim, eu acredito que você de alguma forma tem infringido esse mandamento, mesmo não tendo matado. Vamos ver aqui? 5:22, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, está em colchetes na minha Bíblia, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Você já se irou com alguém? Alguém já se irou com alguém aqui? Já? Ouça, então, não é só matar não, né, gente? Então, vamos lá. Se seu irmão, vou repetir, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito ao julgamento ou do tribunal. Não é isso? Alguém já insultou alguém aqui? Já? Ou todo mundo calado? E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Já chamou alguém de tolo, alguma coisa parecida? Queridos, Jesus ampliou aqui o mandamento. Quando ele fala para amar, é para não fazer nada disso. Tá bom? Ele ampliou aqui. Então nós já infringimos, não matamos, mas já infringimos. Sétimo mandamento: não adulterarás. Esse também é bastante interessante. Indivíduos e sociedade devem ser protegidas, já que más palavras e desejos pecaminosos podem destruí-los. Aí vamos lá, Jesus ampliando também, Mateus 19, verso 6. Mateus 19, verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Tá certo? E aí continua no verso 28, 5:28. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Discurso de Jesus, 5:28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olhar com olhos impuros. Às vezes para o homem difícil não olhar. Nós somos homens, somos atraídos pelo aquilo que nós vemos, principalmente quando se trata do sexo oposto, ok? Vem uma senhora dali bem vestida ou mal vestida, não sei, você vai caminhando, está caminhando, você olha, não tem como você olhar, você não é cego, né? O problema é isso aqui, ó. Tá? Esse é o problema. O problema é esse, tá? Aí quando você já desvia o olhar ou acompanha com o olhar, aí o pensamento já, né, do homem começa. Não só o homem, viu? Mulher também faz isso, tá? Mulher também faz isso. Agora vamos lá por 5:32, verso 5:32, Mateus 5:32. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas,
a expõe a tornar-se adúltera, e aquela que se casar com a repudiada comete adultério. Então, aqui na questão de divórcio, Deus só permite se uma das partes quebrar a aliança. Não quebrar a aliança de qualquer forma, quebrar a aliança. O que é quebrar a aliança para Deus é cometer o quê? Aqui relações sexuais ilícitas, tá bom? Chama-se adultério. Então, só existe para Deus, no caso de separação, se for adultério. Muitos se separam porque não dão certo, porque acontece isso ou aquilo outro, mas aqui na palavra de Deus, em Mateus 19, se você for ler, é só pela questão do adultério, relações sexuais ilícitas, tá bom? Ah, se você casou com alguém, não estou dando certo, não case. O que Deus juntou, não separe o homem. E aí você vai aprender a amar a pessoa, vai aprender a amar, tá bom? 8º mandamento: não furtarás. Esse também é muito interessante. Não furtarás, não roubar a ninguém, principalmente a Deus. Por isso que eu considero aqui você dizimar e ofertar. E se você não dizima e não oferta, provavelmente você esteja infringindo o 8º mandamento. Mas como? É simples, todo mundo conhece o texto. Vamos lá para Malaquias 3, 8 e 9, que a gente vai entender bem isso, né? Malaquias 3, 8 e 9 diz assim: roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Ou pode roubar o homem a Deus? Pode. Todavia vocês me roubareis e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Porque com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Então, se Deus diz que você é ladrão quando você rouba a Ele nos dízimos e ofertas, então você está infringindo o 8º mandamento, se você não entregar o seu dízimo e também não fazer a sua oferta, apesar de ser a oferta, ela é voluntária na questão dos valores, tá bom? O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pronto. Notícias falsas, invenções, fofocas, né? Então Deus proíbe o falso testemunho, a mentira e a maledicência, a omissão da verdade, ou até mesmo permanecer, olha só, prestem atenção, ou até mesmo permanecer em silêncio quando se apresenta um relatório injusto sobre alguém. Omitir também é a mesma coisa que você mentir, tá bom? O 10º mandamento e o último: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que tenha ou que o teu próximo tenha. O desejo é o desejo exagerado por alguma coisa, ou ambição por bens, riquezas e poder, tá? Isso é cobiça, a cobiça de uma forma geral. Então nós vemos aqui que a vontade de Deus está revelada na sua lei. Os 10 mandamentos, eles são um código moral do reino de Deus, que está fundamentado em 3 coisas: no amor, na misericórdia, que é também a sua graça, e a justiça, tá? Este mandamento, eles não estão obsoletos e continuam válidos para todas as nações e épocas. Não se quebrou, esse mandamento não se extinguiu, eles continuam válidos. E aqui eu vou passar por um outro tópico, já que entendemos isso. Como a Bíblia define a religião verdadeira, né? O que é religião verdadeira na Bíblia? Nós conhecemos bem, é definida na Bíblia como a prática do amor através do serviço e também da pureza. E aí nós vamos ver aquele verso que nós conhecemos bem em Tiago 1:27. Vamos lá, Tiago 1:27, que fala da religião pura e sem mácula para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Aí a gente para só aqui, né?
dá uma parada e não lê o resto do verso. O resto do verso diz assim, ó: a verdadeira religião é essa, visitar os órfãos e as viúvas. E o restante diz: e a si mesmos guardar-se incontaminado de quê? Do mundo. Do mundo. Então, isso também faz parte da religião verdadeira, tá? Nos guardarmos desse mundo contaminado. Quando agora uma pergunta: quando nos contaminamos com esse mundo? De que forma? De que forma? Pense um pouquinho aí, uns 2 segundos. De que forma você se contamina com o mundo? E eu respondo: quando aprovamos e desejamos seguir o estilo de vida do mundo. Essa é a forma como a gente se contamina. Seguir esse estilo de vida que o mundo nos oferece. Deus sempre oferece sua graça e aponta claramente o caminho, revela as opções, mas diz que direção devemos seguir. Aí volte lá para o Antigo Testamento, no Pentateuco, Deuteronômio 30, 19 e 20. Vou tomar um pouquinho. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra hoje, por testemunha contra ti. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, porque habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando nos tornamos cristãos, queridos, queremos saber o que temos que fazer, como devemos nos tornar um verdadeiro cristão. E a Bíblia nos dá esta resposta. E algumas pessoas esperam uma resposta sobrenatural, como um milagre, profecias. Mas temos que entender que, embora Deus possa utilizar desses meios, Ele já revelou a sua vontade nas Escrituras. E nela que devemos buscar e conhecer e a se relacionar com o nosso Deus. Vamos para Miqueias, no capítulo 6, do verso 6 a 8. Aqui, nesses versos, o Senhor nos mostra 3 expectativas, principalmente aqui no verso 8. Mas eu vou ler do 6 a 8. Miqueias 6, de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de ouro? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E o verso 8 conclui: Ele já mostrou a você que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E aqui vamos falar desse primeiro, a prática da justiça. Justiça, normalmente na palavra de Deus, fala de santidade. E significa santidade, ou seja, seguir os padrões de Deus. Esta é a primeira expectativa que Deus exige de nós. Que nós não sejamos apenas religiosos sem testemunhos ali como eram os fariseus, preocupados com os rituais, cheios de comportamento pecaminosos. Se queremos agradar a Deus, temos que viver uma vida santa. Em Hebreus 12, 14 diz: procurem viver em paz com todos e busque o quê? A santificação, porque sem a qual
ninguém verá a Deus. A santidade, isso um pouco me entristece, ela parece uma utopia. Principalmente na igreja escutamos algumas vezes algumas pessoas dizendo: mas rapaz, você quer ser muito santo, você é santo demais. E às vezes não tem o entendimento, e nós reprovamos aquela pessoa que está buscando ali a santidade, ou se não se excede nessa questão. A santidade, ela não é uma utopia ou uma impossibilidade bíblica, fora do nosso alcance, principalmente para os nossos dias, e ao mesmo tempo ela é um desafio. A santidade refere-se a um processo de consagração, ou seja, devemos viver uma vida separada para Deus, viver uma vida diferente, não fazer parte da maioria, porque a maioria não deseja fazer a vontade de Deus. Na verdade, a maioria, ela confronta Deus e a sua criação. A maioria, ela está distante de Deus. A santidade não é um alvo a ser atingido. A santidade, ela é um processo, uma caminhada. E enquanto estivermos neste mundo, ninguém pode afirmar que atingiu a perfeição da santidade. Porque a santidade, queridos, ela tem hora para começar, mas ela não tem hora para acabar. E é isso que nós temos que buscar com bastante perseverança. É um desafio, mas nós temos que perseverar. E perseverar até o fim, né? Como diz a palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a santidade, ela é uma expectativa de Deus. E durante esse processo, cultivamos vários hábitos que não agradam a Deus. O Senhor deseja ajustar o nosso caráter. E não podemos assumir uma identidade cristã e achar que podemos viver de qualquer jeito, vivendo um estilo de vida distante da vontade do Senhor. Queridos, isso implica em vários aspectos práticos e não impossíveis. Irmãos, não temos mais tempos a perder, não podemos nos conformar com os de Laodiceia, achando que somos ricos e autossuficientes. Santidade, ela é a inconformidade com aquilo que somos e também desejar ser pessoas melhores a cada dia. E um apelo eu faço, ainda não é o fim. Precisamos comprar colírio de Deus para ungir nossos olhos, a fim de que possamos enxergar a vontade do nosso Pai. Se vivermos uma vida de Laodiceia, corremos o risco de não viver uma vida secular e nem viver devidamente uma vida cristã. Queridos, e esse é o maior pecado da igreja dos nossos dias. Uma igreja que não se define, uma igreja que não é fria e não é quente. E nós precisamos nos definir. A outra expectativa, a segunda expectativa é que ames a misericórdia. Quando fala de misericórdia, aqui está falando de serviço, beneficência, tem um sentido de abençoar os outros de maneira prática. Podemos fazer isso através de várias atitudes, através de oração, do evangelismo, do discipulado, e suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais de quem está à nossa volta ou do nosso próximo. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos também as pessoas. E não podemos dizer que amamos as pessoas e não estamos dispostos a investir nelas. Temos que investir nas pessoas. Vamos ver o que diz lá em Gálatas 6:9. Abre a sua Bíblia e se não tiver grifado, grifem aí. Gálatas 6:9. Queridos, diz assim o texto: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos. E o quê? Principalmente os da família da fé.
Família da fé, daqui, nós temos que cuidar um dos outros. Certa vez escutei, até mesmo de um púlpito, e a pessoa, não, cada um tem que cuidar de si próprio. A salvação ela é individual. Querido, nos últimos dias, e está chegando esses últimos dias, vai existir uma preocupação maior de um para com os outros. Nós temos a obrigação de estar cuidando um dos outros, na questão, seja ela física, emocional, espiritual. Temos que estar instruindo uns aos outros. Se a gente vê um irmão que não está andando bem ali na igreja, está querendo tomar outro caminho, a gente chama ali e diz, irmão, vem cá, Jesus te ama, e começa tudo de novo, e cuida desse irmão para que ele não se perca, tá? Vai lá e faz como se fosse a ovelha perdida, traz de volta. Se é para pregar para adventistas, nós vamos pregar para os adventistas, vamos pregar para os cristãos novamente, vamos fazer tudo de novo, mas vamos resgatar esse povo que estava aqui um dia e que saiu, que passou aqui por esse tanque e agora a gente não vê mais na igreja. Tá bom? Vamos orar pelas pessoas, primeiro começando com o joelho no chão, e depois a gente começa a ir atrás tomando algumas atitudes. Que ames, a terceira expectativa, que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Aqui fala de relacionamento com Deus, eu já estou terminando. Andar diante de Deus é ter uma vida de intimidade com Ele. A condição para isso é que tenhamos um coração quebrantado, humilde, para aceitar a sua palavra. Mais uma vez fala de obediência. Não conseguiríamos agradar a Deus sem investir em práticas. E aqui eu repito, como a oração, a meditação da palavra e a adoração genuína. Amém? Isaías 55, 6 e 7. Busque o Senhor enquanto pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ok? O que Deus espera de nós define, queridos, a nossa identidade como cristãos e servos de Deus. Quando aprendemos a responder essa pergunta, estaremos completamente encaixados na vontade de Deus. Amém? E eu gostaria de ler o último verso, para que venhamos a sair daqui sabendo quem nós somos e qual é a nossa identidade, e assim o que Deus deseja dos seus servos, e diz quem nós somos. Deus diz na sua palavra quem nós somos. 1 Pedro 2:9 declara que somos e o que deveríamos ser, se é que ainda não somos, mas devemos ser. Diz assim: você, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Estávamos nas trevas e hoje Deus nos traz para a sua luz. Queridos, quantos querem se aproximar mais de Deus e se comprometerem com uma vida de obediência, serviço e relacionamento com o Senhor? Eu quero me relacionar mais com o Senhor. Eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero estar obedecendo mais a Deus. Eu quero estar não me contaminando com este mundo. Amém? Eu encerro aqui esta mensagem. Que Deus abençoe a todos. E o trio aqui vai cantar uma música. Vamos ficar de pé. Eu acho que o hino é conhecido e a gente pode estar
cantando junto com elas. É só vocês duas ou é? Ah, então uma dupla agora. Pronto, tá bom. Vamos lá. Som, em som. Oi, som, oi, som. Quero te conhecer. Eu quero me envolver, Senhor. A tua voz quero ouvir. Eu quero ouvir tua voz. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, o meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te
te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, ó Senhor, te entrego meu viver, te entrego meu viver, meu Senhor. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai, neste momento declaramos que nós te amamos, Senhor, e queremos nos entregar a Ti, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, que Tu possa estar nos guardando e que possamos também, Senhor, ter a dignidade, Senhor, de cumprir aquilo que declaramos, Pai, que é de Te amar e também de Te obedecer, Senhor, em todo a Sua justiça, em toda, Senhor, a Tua vontade. Deus amado, ser conosco, Senhor, durante todo este dia. Que a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia nos acompanhem, Senhor, porque somos pecadores. Mas, ó Deus, que possamos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, ter o entendimento, Senhor, de cumprir aquilo que Tu queres que façamos, Pai. E só assim, ó Deus, podemos declarar que Te amamos verdadeiramente. Ser conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos leva em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.